Uma boa noite a todos. 12ª sessão ordinária. Aos 7º dia do mês de agosto de 2018, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença de todos os ilustres membros que compõem esse respeitável plenário, e ambos os secretários dessa honrosa mesa de trabalhos, e eu, no uso de minhas atribuições como presidente dessa Casa de Leis, e sob a proteção do nosso padroeiro Divino Espírito Santo, e em nome de Deus declaro aberta a 12ª sessão ordinária. Desejo uma boa noite a todos, aos presentes, aos ouvintes da Verde Vale, aos internautas que nos assistem, e peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Das margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios longínquos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria máscara, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha a grandeza abandonada, e pro Brasil és do Brasil a pátria amada, dos filhos desde sombras do grande gentil, pátria amada, Brasil. Deus esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos e os campos têm mais nomes, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria máscara, salve, salve, Brasil, teu amor eterno seja símbolo, o lavarudo cintas estelado, e te comprende louro dessa coroa, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém de amor à própria morte, terra banhada, e próprias vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desde sombras do grande gentil, pátria amada, Brasil. Peço à diretora que proceda à leitura das atas anteriores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Jéssica de Carvalho. Boa noite, senhor presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que acompanham a nossa sessão, público presente, solicito à mesa, ouvido o plenário, que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Consulto o
o plenário sobre a dispensa da ata. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade a dispensa da ata. Passaremos agora à leitura do expediente. Projeto de Lei número 23, de 30 de julho de 2018, da nova redação a dispositivos legais, Lei número 1639, de 2 de outubro de 2002, na forma que especifica, Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto de Previdência do município de Divinolândia e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 24, de 30 de julho de 2018, dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, extinção de cargos e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 25, concede adicional aos docentes municipais, na forma que especifica e da outras providências. Projeto de Lei número 26, de 30 de julho de 2018, altera integralmente a Lei Municipal número 2.266 de 2018, que institui o plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial do Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS. Bom, a palavra estaria livre dentro do expediente, como não tem um assunto, é só específico em relação a já as matérias, então passaremos já para a ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 23 de 2018, que dá nova redação a dispositivos legais, de 2 de outubro de 2002, na forma que especifica, Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto de Previdência do município de Divinolândia. Está em discussão, em primeira discussão. Está em primeira votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei complementar número 24 de 2018, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, extinção de cargos e outras providências. Está em primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego Borges. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Eu sou favorável a esse projeto. Ele vem para fazer uma reestruturação nos valores de alguns servidores que estavam defasados. O controlador de arquivo público, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, pedreiro, psicólogo, o pessoal que também recebe abaixo do salário mínimo, vai ser corrigido esse salário para o mínimo, que é o mínimo que a gente tem que fazer. Desde 2016 que o pessoal está com o salário abaixo do mínimo. Eu fiz aqui um comparativo. Em 2016, o salário mínimo era 880 e a referência 3 era 849, uma diferença de R$30. R$30 hoje em dia faz muita falta. 2017, uma diferença de R$87, porque não teve aumento, não deu aumento para ninguém. 2018, essa diferença diminuiu um pouco, foi para 86 para referência 3 e 53 para referência 4. Outra coisa, nesse projeto, não está aqui do assistente social. A gente conversou com o Dr. Neif, pois é cargo da área da saúde também, já que ele está fazendo uma reestruturação disso,
segundo ele acabou esquecendo e vai ser colocado um projeto para corrigir também do assistente social, que recebe hoje a referência 11. Vai passar também para a referência 16, igualando a todos o pessoal da área da saúde. Nesse projeto também ficam criados, instituídos no quadro geral de pessoal da prefeitura, os cargos públicos de procurador jurídico, contador e de 3 cargos de secretário. Somente isso. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Aurelietti. Boa noite, senhor presidente, nobres secretários, caros colegas que juntamente comigo compõem esse respeitável plenário, público aqui presente, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, funcionários da casa, muito boa noite a todos vocês. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito desse projeto de número 24, de 2018, e tecer algumas observações. Primeiramente, no artigo 1º, traz aqui a denominação dos cargos, né, que está acertando algumas referências, né, controlador de arquivo público, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, pedreiro, psicólogo. Todos estão indo para a referência 16. Eu estou com a tabela atualizada aqui das referências, né, que foi aí incorporado os últimos reajustes. Então, hoje aí esse salário corresponde a R$ 1.554. Acho muito justo. Sinto muito aqui por não estar entrando a categoria aqui dos profissionais também, lá os assistentes sociais, né? Com certeza isso deve ser revisto e é justo, porque nós sabemos o importante trabalho feito por vocês e também teria que estar nesse artigo 1º tratando também dessas referências de vocês. Parece que tem aí um acordo aí que será acertado isso. Acho muito justo e vamos cobrar para que realmente aconteça. Com relação... E umas reivindicações antigas que fizemos também aqui, né? Lá em 2016, quando votou um projeto de lei nesta casa, que reestruturou as referências de alguns servidores, já era para ter entrado essas referências que estão realmente muito abaixo, né? Referência 11, né? Então, salário para esse pessoal aí, realmente, de nível superior, até mesmo o pedreiro. Hoje, se você sair na rua aí para contratar um pedreiro para trabalhar na sua casa por R$ 1.554, você não vai achar, né? O salário do pedreiro estava inferior ao do auxiliar de serviços gerais, por exemplo, né? Do servente, né? Desculpa, do servente. Então, é uma equiparação também justa e também assim como dos demais profissionais que aqui estão. O artigo 2º da lei também é uma medida paliativa, porém de grande valia, porque trata das referências que estão abaixo do salário mínimo. Foi uma briga que já traçamos aí há um bom tempo para que fosse realizado essas alterações dessas referências. Todos os vereadores aqui se empenharam ao máximo para que isso concretizassem. E digo paliativa porque em dezembro nós temos o reajuste do mínimo, né? Então essas referências novamente voltam a ficar abaixo do salário mínimo novamente, né? Então mas é uma medida que pelo menos momentaneamente resolve isso. Embora temos algumas legislações, como por exemplo a última que tratou desse assunto, né, trazida no dispositivo da Lei 1894, em seu artigo 9º, parágrafo 2º, que fala que nenhum servidor ganhará menos que o mínimo, nem mais do que o prefeito, né? E aí tem aquela discussão, inclusive tem algumas súmulas vinculantes do STF, dizendo que a referência final não pode ser os vencimentos finais, né, percebido ao servidor, não pode ser menor que o mínimo. Mas aí a gente faz uma comparação ao artigo 37 da Constituição e nos deparamos com a questão do salário mínimo para a questão de sobrevivência, de subsistência do ser humano, né? Quando nós trazemos isso para a questão de realmente a questão social, nós vamos analisar que essa referência, muitas vezes, que está sendo paga abaixo do mínimo,
ela influencia numa série de fatores, como, por exemplo, a carreira do funcionário, que o triênio é calculado em cima do salário da referência, né? E aí, algumas outras vantagens também. Nós temos aí, se eu não me engano, 3 motoristas que estão prestando serviço como condutores, né, em ambulâncias, que ganham isso. Aí eles ganham o teto lá de máximo de 60 horas extras, só que são em cima do salário base deles, né, que estava aí abaixo do mínimo. Então é mais do que justo. Nós temos hoje 110 servidores nessa situação que serão beneficiados com esse projeto de lei. Realmente esse artigo 2º também, eu sou totalmente favorável a ele. E acho que é uma justiça que está sendo feita com esses 110 servidores, e aí atendendo uma reivindicação antiga dessa casa. O artigo 3º, nós estamos falando do cargo de procurador jurídico, de contador e 3 cargos de secretário. Eu só gostaria de chamar a atenção aqui e fazer uma observação com relação a isso. Esses cargos, na justificativa do projeto, um secretário, o contador e o jurídico serão cedidos para o Instituto de Previdência, para o Divinolândia Prev. Porque, atualmente, o Instituto de Previdência ele é gerido por uma gestão terceirizada. Foi feito aí um chamamento público e contratou uma empresa que até então faz a gestão do Instituto de Previdência, com contador, com jurídico e o secretário que lá está, a secretária que lá está. Isso vem sido apontado pelo Tribunal de Contas nos relatórios de auditorias anual de contas. A Prefeitura, preocupada em regularizar essa situação, está, então, chamando do concurso público da Prefeitura para fazer a cessão desses servidores ao Instituto de Previdência. Ao meu entendimento, também será uma medida paliativa. Por quê? Se nós analisarmos, o tribunal está falando que o Instituto tem que ter independência dos cargos. Até porque nós estamos falando de uma autarquia, de um órgão, né, autárquico, que é a aposentadoria de todos os servidores públicos que está em jogo. Então, isso tem que ser zelado com imparcialidade. Digo isso porque na reunião, nós não reuníamos com o prefeito há muito tempo para tratar de projeto nenhum, né? Mas esses projetos aqui, né, o prefeito reuniu com a gente, comigo e com o Ederson, assim como fez com os demais vereadores também. Reuniu com a gente separado, mas reuniu para prestar alguns esclarecimentos e qual era a intenção dele com esse projeto. E ele nos disse, né, que ele vai fazer o chamamento desse pessoal do concurso para acumular funções. Eu me preocupo um pouco com isso. Pelo seguinte, se amanhã nós tivermos uma discussão, seja ela, vamos dizer que não esteja recolhendo a cota patronal, e o Instituto tem que acionar juridicamente a Prefeitura para receber esses valores. Esse jurídico, que é do quadro de pessoal da Prefeitura, terá imparcialidade para fazer isso? É uma observação. Eu não estou aqui referindo a nada, só ao fato da imparcialidade disso. Aí tem outra observação. Um cargo, por exemplo, de procurador jurídico, com 4 horas, 20 horas semanais. Será que tem essa demanda no Instituto? A gente sabe que não tem. Contador, da mesma forma. Contador, nós estamos criando um cargo de contador, que segundo o concurso aqui, o edital do concurso, é 8 horas. Então, hoje, contador não fica lá 8 horas. O escritório que faz terceirizado a gestão do fundo de previdência municipal, eles ficam pouco tempo lá. Eles não ficam integralmente lá, como é o caso do projeto aqui, né? Então, a preocupação, segundo o prefeito, quando nos passou, é que o fundo de previdência, ele tem que sobreviver, o Instituto de Previdência, ele tem que sobreviver com uma alíquota de 2% sobre aquilo que é pago do total da folha de pagamento. Vamos dar um exemplo, se a Prefeitura pagar 1 milhão de folha de pagamento, nós teríamos 20 mil reais para fazer a gestão do fundo de previdência. Essa gestão que eu estou me referindo entraria aluguel, água, força e até mesmo os cargos. Quando o tribunal faz esse apontamento, o tribunal está pedindo para que o Instituto crie os cargos, não que a Prefeitura faça a cessão do funcionário, até por conta dessa imparcialidade. Essa medida paliativa, digo paliativa porque eu não sei se o tribunal amanhã pode questionar isso também, porque nós não estamos criando cargo autônomos para o Instituto de Previdência. Nós estamos designando, se aprovado for a lei, servidores da Prefeitura
Vejam vocês, o servidor, o funcionário que vai ser chamado, ele prestou concurso para trabalhar na prefeitura. Ele vai ser cedido ao Instituto de Previdência. Só que nós sabemos que tem várias discussões que entram em conflito a prefeitura e o Instituto, porque tem interesses difusos, né? Tem interesse que é coletivo, tem interesses que são bilaterais, mas tem interesses que são unilaterais. Então, assim, eu me preocupo com relação a isso. Eu acredito que se fosse criado um concurso público com uma carga horária menor do que 4 horas diária para um jurídico, e também o contador com uma menor carga diária, uma jornada semanal menor, né, o Instituto teria condição de bancar esses cargos e ter a sua autonomia. Porque o que eu fico preocupado não é com as pessoas que vão ser cedidas para lá, que são pessoas competentes, se chegaram onde chegaram, passaram no concurso público, é porque tem competência. Eu não estou me referindo às pessoas que vão ocupar os cargos. Eu estou me referindo à questão da imparcialidade de um Instituto de Previdência que tem que ser autônomo, até mesmo para resguardar o direito de vocês. Então isso me preocupa bastante. Eu achava que isso deveria ser de outra forma. Entendeu? Eu faria de uma forma diferente. Eu faria um concurso público, chamaria os cargos para o Instituto de Previdência e não usaria esse concurso que está aí para efetivar funcionários que prestou concurso para trabalhar na prefeitura. Aí amanhã nós vamos ficar com uma situação que nós vamos ter 3 jurídicos efetivos. Aí vamos dizer que nesse mandato está tudo certo, o funcionário está cedido para lá e que ele vai trabalhar no Instituto. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas se daqui 2 anos, 3 anos, acabou o mandato do prefeito, entra um novo prefeito lá, e os 3 jurídicos resolvam reunir e falar assim, irmão, agora para a gente acumular a função, a gente vai querer uma gratificação. E aí? Eu não sei se isso pode acontecer ou não. E se tiver uma discussão judicial também, as atribuições dele é de procurador jurídico do município. Essa sessão para acumular a função é legal? Né? Então, algumas observações que nesse artigo 3º me chamam a atenção. Né? Até acho assim que o cargo de secretária, ele está criando 3 vagas, porque ele quer chamar a menina que hoje está lá, que está em 3º no concurso. Né? E aí, lógico, vai chamar a primeira e a segunda classificada no concurso, para chegar até a menina. Eu acho que o cargo de secretária, a prefeitura até poderia assumir, mas é um gasto que vai incorporar na folha de pagamento. Seria necessário? Se o Instituto é autônomo e tem a sua receita, por que a prefeitura tem que pagar isso? Hoje a gestão terceirizada que lá está é paga pelo Instituto, não pela prefeitura. Agora, esse projeto, se aprovado for da forma que está o artigo 3º aqui, quem passará a pagar esses cargos é a prefeitura. A minha discussão é aí. Eu até acho que o secretário, tudo bem, mas são 2 cargos de contador e de jurídico que poderia ser pago pelo Instituto. É a minha observação. E se a gente pegar o projeto anterior que foi aprovado, o 23, que regulamenta a questão da sessão, e o Conselho Administrativo do Divinolândia Prev, você vai ver que fala lá em sessão onerosa ou não, respeitando a disponibilidade financeira do Instituto. Então, assim, não está amarrando esse percentual que o Instituto tem, criado pela lei federal, que determina que seja no máximo 2%, que ele seja vinculado para essa finalidade de pagamento. Então, algumas observações que eu confesso para vocês que eu gostaria que fosse diferente. O Instituto teria que ter a sua autonomia, eu acho que teria mais imparcialidade, e nós estamos falando, mais uma vez repito, de um órgão que amanhã vai pagar a aposentadoria de todo mundo que está aqui. Entendeu? Então, acho que essa questão aí fica um pouco no ar. Com relação à extinção do cargo, que aí dando sequência ao artigo 4º do projeto, né, fala da extinção de um cargo lá de provimento efetivo, né, de coordenador de transporte de pacientes, e eles estão criando o chefe da divisão de tratamento fora do domicílio. Então, eu acredito aqui também que eles estão criando uma função gratificada. A função gratificada ela só pode ser exercida por servidor efetivo. Então, ela não está vinculada ao cargo do servidor, ela está vinculada à função que ele vai exercer, transitória. Então, por exemplo, hoje lá, a pessoa que exerce essa função lá, ele é efetivo como guarda noturno. Então, ele vai acumular e receber uma gratificação de 1.650. Isso ele já recebe nesse outro cargo que vai ser extinto. Só que eu concordo com essa situação, porque são cargos transitórios, exercidos por servidores efetivos. Então, eu acredito que
amanhã, se o outro prefeito que estiver lá não quiser a pessoa que lá está hoje, ele consegue puxar alguém do quadro e gratificar, porque ele estará fazendo uma função gratificada que pode ser exercida por servidor efetivo. Então, senhor presidente, diante dessas colocações aqui, eu vou ser favorável ao projeto, né? É claro que eu vou ser favorável ao projeto, até mesmo porque no artigo 1º, artigo 2º, eu sou totalmente favorável. Eu gostaria de apresentar uma emenda aqui para excluir esse artigo 3º, né? Mas eu também não quero ser também uma pessoa que vai fazer papel de tonto aqui, né? Porque, e respeitando a opinião de todo mundo. Mas eu gostaria que vocês analisassem, pelo menos nessa discussão, esse projeto. Né? Se vocês acharem viável uma emenda, eu proponho a emenda. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dr. Edson. Boa noite a todos. Gostaria de deixar claro minha opinião sobre esse projeto. Na verdade, esse projeto, senhor presidente, tem a adequação da lei orçamentária no exercício 2018. É uma coisa séria. Tem a compatibilidade do plano plurianual. E também está em conformidade com as diretrizes e as metas da Lei de Diretrizes de 2018. Então, uma coisa estudada, uma coisa feita há muito tempo, é uma reclamação de muitos funcionários, são 107 funcionários, que estamos adequando a base do salário em R$ 954. São 107 funcionários que não recebiam esse valor de base. Então estamos adequando. Quantas vezes os vereadores discutiram aqui para corrigir isso? Isso é uma coisa boa, nós não podemos ir contra. Acho que ninguém aqui tem o direito de ir contra um aumento de funcionários que trabalham tanto e estão sempre calados, não podem reclamar. A gente está acostumado a votar projetos de outro tipo de índole aqui. Isso aqui é uma coisa boa. Está aumentando o salário de um monte de profissionais da saúde. Está regularizando 107 funcionários. Está regularizando cargos do Instituto de Previdência baseado na lei. Então, por que nós vamos contra? Eu acho que a maioria dos vereadores aqui, eu acredito que todos, não tem nada contra isso, salvo opiniões divergentes. Eu, particularmente, falei na cara do senhor prefeito quando eu vi esse projeto semana passada. Eu parabenizo ele por ter tomado essa atitude. Mas eu fiz um questionamento para ele naquele momento. Falei assim, esses funcionários têm merecimento? Sim, tem merecimento. O senhor há de convir que tem merecimento, por isso o senhor está fazendo isso. Mas como que vai ficar o resto dos funcionários? O senhor me promete que pelo menos vai pensar, porque muitos outros profissionais da nossa saúde, da nossa prefeitura, vou dar um exemplo simples, motoristas de ambulância, professores, são cargos importantíssimos no nosso município e não tem aumento. Eu acho que esse aumento deveria ser para todo mundo. Só que está regularizando só agora, é uma coisa boa. Eu fico feliz por estar votando isso, sou totalmente favorável. Acho que o salário de Divinolândia ainda é muito pouco em comparação com os salários das cidades circunvizinhas. Só para vocês terem uma ideia, um técnico de enfermagem de Divinolândia ganha 1.000 e pouco. Em Grama, um técnico de enfermagem ganha R$ 1.600. Então a disparidade é muito grande. Então, eu sou totalmente favorável, eu parabenizo o prefeito, torço para ele ter consciência na possibilidade de estudar alguma maneira de arrecadar mais e poder aumentar o salário dos outros profissionais. A pergunta que eu fico questionando é assim, e os outros? Eu estou do lado do prefeito, estou do lado da boa gestão, do lado da regularização. Eu acho que isso que nós estamos fazendo hoje aqui é uma coisa muito boa.
votando, corrigindo muitas coisas que estão defasadas, mas fica só aquela pergunta no ar. Vamos torcer para que venham mais projetos desse nas próximas reuniões, se possível este ano ainda, para que nós tenhamos o prazer de falar para todos, falar, olha, vocês vão ter um pequeno aumento, porque isso aqui é uma coisa antiga. Isso aqui é uma coisa antiga. E eu pergunto, por que só está regularizando desses? Porque o prefeito fez um estudo e ele está em condições de regularizar isso. Mas ele me prometeu que está estudando a possibilidade de poder aumentar. E eu disse, olha, o merecimento é de todos. Lembra disso, são 400 e tantos funcionários que estão com salários defasados. Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu sou totalmente favorável a isso. Tenho certeza que todos os outros edis também são. E vamos torcer para que mais projetos desse tipo aqui cheguem às nossas mãos para que nós possamos brindar um pouco mais de dignidade aos que tanto trabalham. Muito obrigado. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Ederson Trevisan. Quero manifestar que sou favorável a esse projeto, iniciando pelo artigo 2, onde está igualando o valor de 110 funcionários públicos ao mínimo. No ano passado, quando assumimos, havia um apontamento para nossa bancada que existia servidores abaixo do mínimo. Muitas vezes fomos criticados nessa Câmara que não existia, que era um absurdo. Mas o que acontecia? Quem tinha triênio, gratificação por hora extra, o salário dele ficava maior, ele passava a receber mais do que o mínimo, mas o salário dele era menor do que o mínimo. E é imprevisto em lei que nenhum servidor podia ter o salário menor que o mínimo ou maior que o prefeito. Então nós cobramos muito isso aqui já desde o ano passado. A partir desse ano, o nobre colega Diego, com os demais vereadores também, começou a cobrar com requerimento, com indicação, apoiou os requerimentos nossos do ano passado. Isso foi uma cobrança muito grande por parte dessa Casa de Leis, que se igualasse pelo menos ao mínimo. O mínimo já fala, é o mínimo para sobreviver. Então, é muito injusto saber que pessoas estão abaixo do mínimo. Então, é com grande satisfação, que eu dizer assim, triste é saber que ainda é o mínimo, porque ainda é tão pouco, mas que seja pelo menos isto. Então, é um ganho também dos servidores, um resultado também do trabalho dessa Casa de Leis. A dos outros cargos, fisioterapeuta, fono, nutricionista, pedreiro, psicólogo, o prefeito teve que fazer, porque também não ia ficar sem esses funcionários. Ele não podia fazer um concurso, chamar outro funcionário, porque não teria outro que viria fazer por salário que estava. A prefeitura ia ficar sem esses funcionários. Então, como o índice abaixou um pouco agora, ele conseguiu fazer e fez estes que apontou pelo prefeito que era prioridade. Mas nós não podemos, como o Dr. Edson disse, esquecer dos outros funcionários que não teve. No último projeto que passou no ano passado, regularizou de 80. Agora estão falando aqui, acho que em 115, quase 120 funcionários que vai ter um reajuste. E quantos funcionários que ainda não tem? Nós temos que pegar nesses que não tiveram, que ficou fora dos 80 e que está ficando fora desse. E tem muitos cargos que ainda precisam ser regularizados. Vamos acompanhar o índice e espero o apoio de todos os nossos colegas, como o Dr. Edson disse, e está lutando por esses funcionários que não receberam aumento. A respeito do artigo 3, do procurador jurídico, do contador para o Instituto, existe o lado técnico e o lado prático. Com o apontamento, na reunião que o Dr. Neif apontou para a gente, ele apresentou para a gente que ele estava estudando a alternativa mais prática e que seria melhor. Que ele está designando servidores de confiança dele para assumir esse cargo. Nós entendemos, apontamos para ele, que é uma autarquia que poderia ser feito o concurso e o próprio Instituto manter isso. Mas ele nos apontou que precisa de pessoa responsável, pessoa de confiança, até entendemos, mas também entendo se uma pessoa passa em primeiro no concurso público, ele tem capacidade de assumir este cargo. Então, como diz, o prefeito apresentou para a gente uma solução que seria melhor para o Instituto, nós achamos que tive um concurso,
mas do jeito que ele apontou para a gente aqui, pelo menos entendemos que vai cuidar bem do Instituto, que isso que é muito preocupante. Mas nós temos que acompanhar para uma próxima gestão, que se o contador jurídico não estiver atuando como tem que atuar, nós vai ter que ter uma intervenção de vereador, de prefeito, para continuar cobrando. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra a vereadora Jéssica de Carvalho. Eu gostaria de me manifestar amplamente favorável a esse projeto, que esse aumento ele deve ser feito, foi feito, no caso, com base no impacto financeiro e de forma consciente. Ressaltando que ainda faltam servidores, mas que a gente está aqui mesmo para cobrar para que fique bom para todos. Mas claro que dentro do orçamento da prefeitura. Mas isso já é um grande passo. Acredito que é uma luta de todos os vereadores, conforme já foi dito anteriormente, e nós estamos aqui para isso mesmo, para cobrar. Muito obrigada. Queria pedir a palavra, doutor Edson. Como vice-presidente, concedo a palavra ao vereador Alcide José Ribeiro. Eu também não poderia deixar de falar aqui. O bom é quando você pode fazer um ordenamento dos salários, das carreiras, tudo de uma vez. Aí você faz as referências, mas como já veio desordenado, e a gente tenta agora o quê? Nós procurar ser o menos injusto possível, porque justo teria que ser com todo mundo, né? E, logicamente, dos 107 funcionários, foi conversado com o Dr. Neif, que não passaria um outro projeto aqui se não viesse atrelado a ele primeiro, são 107 funcionários para referência do salário mínimo, a referência do salário mínimo. Logicamente, esse daí, todo ano vai ter que fazer. Ele tem que mandar no começo do ano, para a gente mudar, o salário mínimo mudou, a gente faz o projeto mudando, para que eles sempre sejam parados. Eu creio que isso daí não vai ter problema com as partes futuras, com os vereadores futuros, legisladores também, eu creio. Mas é o que vai ajudar. Tendo outras equiparações, uma pena não poder mais, mas é o que, como disse, é o que tem para almoço dentro da responsabilidade fiscal, do índice. Mas, por outro lado, eu sinto orgulhoso também, porque votar um imposto é a coisa mais difícil que tem. Mas por quê? Está difícil para todo mundo está ganhando pouco, e você vem com a carga tributária. Mas votar um imposto com responsabilidade, analisando na região, do quanto que está hoje o imposto médio na região IPTU, no caso, Divinolândia, ainda assim está bem abaixo. Não é bom para ninguém que paga. Eu paguei 400, depois paguei 600, agora está 720. É ruim. Mas eu acho assim, nossa legislatura pegou o ônus também. Nós estamos pegando 9 vereadores. Com a crise junto, e ainda assim tem que votar imposto. Já disse até para o prefeito, a nossa contribuição de carga tributária em relação ao IPTU, nós demos. Eu, particularmente, disse que não penso mais em aumentar. Que nós demos nossa parcela, nossa cota de responsabilidade. Mas, por menos que esteja atualizada, não esteja ainda acompanhando a região, pesa para o nosso município, porque você não pode jogar tudo de uma vez também.
Mas, por outro lado, eu fico hoje aliviado que está servindo para ajustar também mais um tanto de salário do funcionário, porque isso é responsabilidade. É duro votar imposto, mas é enxergando isso para negociar com o prefeito. E falar, não, não quero que aumente, mas não tem base para o prefeito arrecadar. É isso. Isso é importante também. Nós temos que ter essa responsabilidade. Nós vamos passar por mais ainda processos aqui dentro da Câmara. Então, eu acho assim, ó, a gente não pode deixar de lembrar, porque na hora que a gente vota no imposto, todo mundo critica lá. Eu enfrento na rua. Ontem, sábado, converso. E você tem que conversar com a consciência limpa do que você está fazendo. A prefeitura não faz milagre, o prefeito não faz milagre, não põe dinheiro no bolso. Se tem aquilo ali que ele vai ter que viver. Se dá para comprar o rodízio, é rodízio. Se der um comercial, é comercial. Se der uma MTEX ou meia, uma MTEX, vai ter que comer. O que der. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. É duro, mas é. E hoje eu me sinto assim, sei que não são todos. Eu queria que tivesse todos aqui, a gente pudesse estar falando, poxa, não conseguimos para todo mundo. Mas está se conseguindo. A gente está lutando por isso. Quanto a isso que está esse projeto hoje, estão os 9 vereadores lutando para isso. Para conseguir para os funcionários. Lógico, queremos mais. Vamos ver, torcer também para a economia melhorar, né? Que é um fator preponderante, que eu acho que deve ser a partir do ano que vem, olha lá. Mas eu só queria dizer essas palavras, que também sou favorável ao projeto. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Paulo Aurelite. Senhor presidente, peço suspensão dos trabalhos por 5 minutos. Os trabalhos estão suspensos por 5 minutos.
É um vereador tão bom lá, que nem filha não tem no microfone dele pra falar lá. Aqui. Olha lá, tem uma filha, mas nem funciona o microfone. O Morzinho não precisa. Aí, doutor. Esse bandido, São Paulo pegar com a dele, já teve 3 palavras, é só 15 minutos tem que falar. Na primeira vez foi quase 20 minutos. Eu marquei. Aí meu filho fala assim, os vereadores menino falam assim, sai sem calor. Cara, tinha tudo. E eu falei assim, eu vou botar pra você, sabe sem calor. Dá uma olhezinha, pra gente
Antes do projeto, então, eu vou ler a emenda do Paulo e a gente faz as explanações e se põe ou não com a emenda. A emenda supressiva do projeto de lei 24, de 30 de julho de 2018. Suprime totalmente o artigo 3 da lei número 24 de 2018. O artigo totalmente aqui que retira também os cargos. Referidamente, se justifica resguardando a autonomia administrativa da autarquia do Instituto de Previdência do município de Vinolândia, uma vez que o artigo trata-se da criação de cargo do quadro de servidores da Prefeitura Municipal, o qual, de acordo com a sua justificativa, serão cedidos por ato do Executivo para desempenhar as funções de contador e jurídico do Instituto. Entendemos que os cargos deferidos sejam, deveriam, é que está deferindo aqui, mas depois não tem problema, deveriam ser criados pelo próprio Instituto, pois dessa forma a autonomia do órgão seria resguardada, além de gerar responsabilidade financeira dos vencimentos e vantagens pessoais à autarquia e não à Prefeitura. Se alguém quiser citar algum comentário a respeito da emenda. Eu gostaria só de pedir a palavra, doutor Edson, da emenda. Conceda a palavra ao vereador Alcides José Ribeiro. Eu questionei à tarde também o jurídico da Prefeitura, e logicamente ele também disse que fica ambíguo no caso, mas foi a indicação do próprio tribunal de que tenha que ter um funcionário específico para a autarquia. Eu falei, mas ele não pode defender, como você falou, dos interesses? Eu falei, olha, assim, eu acho muito difícil, mas ele citou até do caso de procurador jurídico do Estado que entra com ação contra o Estado. E muitas vezes ganha causa também a favor dos funcionários. Então, eu creio que se tiver uma luz mais clara mais para frente a respeito disso, pode-se revogar, o prefeito revogar, e a Câmara aprovar. Mas dessa forma que eu entendi, eu creio que não é de má fé, e não é de. Eu acho que o legislativo, estando presente, pode muito ajudar a resguardar os direitos também dos funcionários, logicamente. Então, eu não vejo necessidade de suprimir e deixar. Eu acho que quem vai assumir o cargo lá vai estar com
totalmente responsável e competência para isso, então eu sou desfavorável e deixo a cargo dos demais membros, companheiros. Com a palavra, doutor Edson. Eu respeito a opinião do nobre Edil Paulo. Cada um tem uma forma de interpretar. Porém, eu sou contrário a essa emenda. Por vários motivos que eu já comentei. Gostaria só de embasar, repetir de novo, que esse projeto ele tem adequação da lei orçamentária para o exercício de 2018. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem compatibilidade com o plano plurianual e também está em conformidade com as diretrizes. Sou contrário à emenda, mas respeito a opinião do senhor e de todos os edis que pensarem contra a minha vontade. Eu respeito porém, contra a emenda, eu sou contrário e favor ao projeto da maneira que veio da prefeitura. Essa palavra? Palavra ao vereador Ederson Trevisan. Do jeito que colocamos a emenda aqui, não, de maneira alguma, impede o funcionário que vai ser cedido pela prefeitura também assumir esse cargo através de concurso. São pessoas honestas, pessoas competentes, pessoas de confiança do prefeito, mas na prefeitura, a gente, assim, se fosse dentro de uma firma própria é muito mais fácil, né? Você pega aquela pessoa competente, aquela outra pessoa que é competente, coloca onde você precisa, a gente movimenta o que a gente quer. Dentro da administração pública, nós temos que pensar assim, ser justo e abrir espaço para todos, não para quem que a gente acha que seja melhor, mesmo que seja melhor, né? Então essa emenda abre o concurso, o Instituto é uma autarquia, ele pode contratar os seus funcionários e conduzir isso, mas respeito a opinião do prefeito, a opinião dos nobres colegas. Nós estamos numa democracia para a maioria decidir e acertar cada vez mais. Obrigado. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, só reforçando, né, que a apresentação da emenda ao projeto foi pelos motivos que eu explanei no início, né? Não tem questões pessoais nenhuma. A única coisa que eu me preocupo mesmo é com a questão da imparcialidade do Instituto, para ele ter autonomia administrativa e funcional. Isso é uma preocupação. E eu acredito que, de repente, esse gasto que a prefeitura vai ter contratando um profissional de 4 horas no jurídico para pagar quase R$5.000, contratando um contador com referência salarial. 37, né, Ederson? Deixa eu pegar a planilha. É 37, né? R$3.335. Eu acredito, por mais que... Eu sei que o senhor prefeito vai utilizar esses profissionais, tanto na prefeitura quanto lá no Instituto. Vai ter aí, talvez até essa nomeação, não constando que será feito um acúmulo, porque eu acredito que isso estaria trazendo uma ilegalidade, né? Porque ou você está em um órgão ou você está em outro, mas a preocupação é futura. A preocupação é o que vai acontecer lá na frente. Aí eu gerei uma despesa, isso integrará o quadro de pessoal, eu vou mais uma vez onerar mais ainda o índice da folha, e se o tribunal amanhã apontar que eu preciso novamente continuar fazendo os apontamentos, para que eu preciso ter uma autonomia novamente lá no Instituto. E por isso que eu me referi que isso talvez seria uma medida paliativa, nesse sentido. O jurídico da prefeitura, o superintendente, comentou comigo que até fez uma consulta lá no Tribunal de Contas em Mogi Guaçu, né? Falou com o Vanderlei, lá, que é o diretor técnico de divisão, e o Vanderlei disse que outros municípios, também vários municípios procedem com essa sessão. Mas acontece que isso também não é o correto, entendeu? Ele falou que alguns municípios fazem dessa forma. E ele também falou, pode ser dessa forma, mas não quer dizer que isso não vai ser apontado amanhã. Porque o tribunal também não te dá nada por escrito, ele é um órgão consultivo. Hoje à tarde a gente discutia isso ainda, eu e o senhor presidente. Jamais você vai ter uma jurisprudência no Tribunal de Contas.
onde foi analisado um caso por um auditor, por um conselheiro, teve um voto de um conselheiro e aquele voto pode ser usado como prerrogativa para outros julgamentos. Nós não temos isso à luz do Tribunal de Contas, mesmo porque ele não é um órgão julgador, ele é um órgão técnico, né? Que afere pareceres técnicos. Então, a minha preocupação com esses dois cargos, né, é justamente isso. Porque o Instituto ele tem condições de arcar com isso, prova disso que hoje ele faz. Ele tem a sua autonomia hoje. Diga-se de passagem, está muito bem administrado, né? Tem uma autonomia, nós não tínhamos CRP, hoje a gente tem CRP, CND, certidão negativa de débito previdenciário regularizada. O pessoal tem feito um bom trabalho. Não quer dizer que quem vai entrar lá também, se aprovado for esse projeto dessa forma, não vai fazer. Mas a minha preocupação é que talvez a gente conseguiria, pelo Instituto, abrir um concurso, contratar esses profissionais pagando menos do que isso, e ficar exclusivamente para fins de zelo do Instituto de Previdência. Entendeu? Eu percebo que essa cessão ainda não caracteriza o vínculo que o tribunal quer. Por isso que eu coloquei a emenda. Mas respeito a opinião dos colegas. Quanto à questão das formalidades trazidas pela lei, é uma exigência, doutor, para criar o cargo, precisa ter essas formalidades, declaração do ordenador de despesa, conformidade da LDO e da Lei Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual, plano plurianual, tudo isso está lá dentro do nosso próprio, da própria lei orgânica do município, na Constituição Federal, que determina que seja feito dessa forma, senão não poderia estar passando por aqui, né? O questionamento é só por esse fato, que eu acho que poderia ser autônomo o órgão. Obrigado. Eu gostaria de pedir a palavra, doutor Ed, Conceda a palavra ao vereador Alcide José Ribeiro. Só complementando, antes de colocar em votação a emenda, também nada contrário ao ponto de vista do Paulo, viu, Paulo? Eu entendo muito bem, a gente conversou a respeito disso, e foi a respeito também que o tribunal, muitas vezes, vocês estiveram em Ubatuba, no coisa, falou que ia ter várias jurisprudências. Eu duvido que teve uma lá. Eu duvido que teve. Eu falei, não vai ter lá. Os caras vão lá, vão falar, e não vai dar nenhuma jurisprudência, porque o órgão público ou a Câmara, a Prefeitura, sejam parados em algumas das decisões assim que eles falam. E eu vivi isso aqui. Na Câmara, quando o contador, por ocasião, ficou ausente, eu precisei de outro contador. Em São Paulo me passaram uma coisa, me orientaram muito bem, mas foi o regional que nos orientou muito bem, mas com o amparo deles ali, sabe, juntamente com o prefeito da Câmara, que eu fui seguindo. Mas não tem uma definida das situações. Então, realmente, fica assim, apontamentos, mas não define fazer isso por escrito, né? É complicado mesmo. Votando, então, a emenda número 1 de 2018, quem for favorável, permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Foi reprovado por 6 votos a 2. Em votação, então, agora o projeto em discussão. Em votação, quem for favorável, que se levante, quem for contrário, quem for favorável, permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei, em discussão, projeto de lei complementar número 25 de 2018, concede adicional aos docentes municipais na forma que especifique e dá outras providências. Em discussão com emenda. Não, esse aqui é o 20. Peraí. Não. Projeto de lei complementar. É o 25, né? Projeto de lei concede adicional aos docentes municipais na forma que especifica e dá outras providências. Está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Aurelete. Senhor presidente, gostaria que o senhor suspendesse os trabalhos por 5 minutos para que a gente elaborasse uma emenda a esse projeto de lei. Está em recesso por 5 minutos.
iniciando os trabalhos. Em discussão a emenda aditiva número 2018, que acrescenta ao parágrafo 2º do artigo 1º, ficando com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O valor adicional que trata o caput desse artigo será calculado nos termos do artigo 58 da Lei Complementar 2196 de 2016. Parágrafo 2º. O adicional de que trata essa lei será incorporado à referência salarial para todos os efeitos, inclusive previdenciários. Tá? Peço palavras? Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, gostaria de falar da importância dessa emenda e destacar a importância da aprovação da mesma para esse projeto de lei. A Prefeitura está mandando o projeto reajustando o piso salarial à Lei Federal 11.738 de 2008, que fixou o teto do MEC, do Ministério da Educação, e lá ele está em conformidade com o Plano Nacional de Educação, onde o município legislou sobre o plano e criou as metas para a educação nos próximos 10 anos, né? Dentre ele, a valorização dos profissionais da educação. O que nos chama a atenção é que nós sabemos que isso acontecerá até 2023, né? Que é o que está dizendo da Lei Federal 11.738. Então, se nós não defendermos a classe do magistério aqui, até 2020, pelo menos, se Deus der vida e saúde, que nós vamos estar aqui, né? Para que essas reestruturações aconteçam aqui na Prefeitura, né? Na carreira dos profissionais da educação do município, eles vão estar fora da lei federal e não vão ter a valorização da carreira que trata a lei nacional, né, o Plano Nacional de Educação, em consonância com o Plano Municipal de Educação também que fizemos aqui e aprovamos nessa casa. Então, essa valorização dos docentes é muito importante. Então, lá em 12 de dezembro de 2017, o Ministério fixou, né, um percentual de reajuste no piso nacional dos professores, na casa de 6,57% acumulado dos 12 meses. Nós, quando aprovamos aqui o estatuto, o plano de carreira do magistério, em seu artigo 58, nós deixamos a previsão para que os profissionais do magistério tivessem também esse reajuste anual. Só que o artigo 58, ele ficou um pouco complicado, ao meu entender. Ele ficou o seguinte: a administração municipal deverá enviar à Câmara Municipal, no mês de janeiro de cada ano, um valor adicional no salário dos docentes, sempre que esse for inferior ao piso nacional do magistério, fixado pelo Ministério da Educação, considerando o cálculo proporcional da jornada de trabalho de acordo com a Lei Federal 11.738. Por que nós estamos preocupados com essa situação? Porque ele fala em adicional. Os professores hoje, eles não recebem, eles têm referência, eles são nomeados pela referência 16. Então, em tese, há uma discussão com esse artigo, porque essa lei, a Lei 2296 de 2016, ela revogou uma legislação que trata, lá de 2013, quando foi feito o Plano Municipal de Educação, a prefeitura, não é que o prefeito na época foi bonzinho, não. O prefeito foi obrigado a adequar a legislação à lei do MEC, a Lei 11.738. Então, eu vou pegar a lei aqui para a gente dar uma analisada nela. A lei que foi revogada pela 2196 é a Lei 2079 de 2013. Então, o que ela falava? Os servidores do quadro do Magistério Público Municipal que percebam um salário base inferior ao piso salarial profissional nacional instituído pela Lei 11.738, 16 de julho de 2008, passarão a perceber o valor correspondente ao piso salarial profissional nacional. Mas ela se referia às referências. Aí nós não teríamos dupla interpretação. Da forma que hoje está, até os professores que estão aqui podem me ajudar com relação a isso, parece que está se discutindo um novo plano de carreira.
né, para acertar algumas coisas que não estão em conformidade aí com a carreira do magistério trazida pela Lei 296. Um dos artigos que precisa ser revisto é o artigo 58. Por quê, pessoal? Hoje, a prefeitura está pagando e calculando o triênio de vocês sobre o salário do piso nacional. Vocês estão ganhando pelo piso nacional e os triênios também. Mas e amanhã na inatividade? Por exemplo, hoje, durante o exercício das funções inerentes ao cargo de professor, vocês têm isso assegurado. Mas se a gente analisar, a lei ela é interpretativa. E se amanhã, quando vocês forem requerer a aposentadoria de vocês, e vocês solicitarem uma certidão de cálculo de fins previdenciários lá no Instituto, e o Instituto não reconhecer isso para fins de cálculo, porque não é. Isso não é cálculo previdenciário. Nós temos aqui uma legislação municipal, aprovada em 2016 também, que reconheceu as verbas não indenizáveis, inclusive gratificação, que isso é uma gratificação, com a nomenclatura de adicional. Aí, quer dizer, vocês estão contribuindo com 11% para o Instituto, mas não terá isso no benefício de vocês para fins da inatividade. Então, o que essa emenda vem garantir e assegurar a vocês? Né? Vem garantir que esses valores sejam incorporados à referência, porque amanhã, inclusive para efeitos previdenciários. E quando eu digo todos os efeitos, significa que os triênios também estão assegurados. Porque amanhã, o prefeito atual está cumprindo isso. Mas e se um prefeito futuro, nós estamos aqui é tudo transitório, o prefeito a gente é. Mas vocês não, vocês vão ficar na prefeitura, até as suas aposentadorias. E aí se um prefeito falar assim, não, eu estou interpretando a lei e a lei fala que o professor tem que ganhar pela referência. Aí vai descontar. Tudo bem, vocês vão ter um desconto menor, mas ajuda vocês a ter uma diminuição de salário? Ou, por exemplo, vocês não têm isso para fins da inatividade, requerer isso administrativo para indenizar e o Instituto não paga nunca isso? Então não é. Eu acredito que essa emenda ela vem trazer um direito de vocês dos triênios e também direito para fins previdenciários. Então a emenda já está aprovada, porque todos são favoráveis, né? E eu acredito que é muito favorável isso para a carreira do magistério, por isso que nós resolvemos de comum acordo colocá-la. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir a palavra, doutor Edson. Conceda a palavra ao vereador Alcides José Ribeiro. Só complementando também que assim como não foi acordada a outra emenda, essa emenda foi acordada e assinada por todos. Durante o dia nós tivemos conversando muito a respeito disso. E em outras palavras, o funcionário ele tem o salário dele, ele aposenta integral. E no caso dos professores, como estava uma dúvida aí, um entendimento, ficou assim, pelo menos ela esclarece, desconta do total, aposenta com o total, né? Dá uma segurança maior. Então é só deixar mais claro assim que, pelo menos, no que a gente pôde fazer, ficou acordado isso daí. Em votação, o projeto de lei com emenda aditiva incorporada. Já está total, ela foi aprovada por unanimidade. Todo mundo assinado, já é uma emenda incorporada. Pode falar. Com a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Aurelias. Senhor presidente, só gostaria também de destacar mais um ponto aqui, que observamos aqui na Casa de Leis, porque na reunião com o prefeito, ficou decidido que ele iria pagar retroativo a janeiro, porque a lei assim determina, porém ele falou assim, olha, só que eu vou parcelar. Quando recebemos o projeto de lei aqui na casa, o projeto de lei não veio trazendo essa observação. Ele falava do retroativo, mas não falava que ia ser regulamentado via decreto e nem trazia expresso no texto da legislação. Então nós pedimos para que a prefeitura se manifestasse sobre, e que fosse colocado na lei de que forma que seria feito o pagamento. Porque por decreto também, regulamentado por decreto, ficaria muito vago. E se ele fala assim, ele pode parcelar dentro do mandato dele. Ele teria 29 meses de mandato para pagar um retroativo de janeiro, nós estamos falando de salário, né? Então aí foi colocado um parágrafo único no artigo 4º falando o seguinte: os valores devidos referente aos meses de janeiro a julho de 2018 serão pagos parcelado até o final do exercício financeiro vigente. Então até esse final de ano agora. Então vocês terão aí, eu acho que 5 parcelas desse retroativo.
pelo menos é justo, né? Porque senão ficaria muito aberto aí para interpretações. Então ficou acertado também isso, o projeto foi retificado e veio já com essa emenda. E é um ganho de causa. Nós tivemos uma discussão calorosa recentemente aqui para aí ajudar os professores, fizemos requerimento aqui nesse plenário para que fosse cumprida toda essa legislação que nós já falamos um monte de vezes aqui, e hoje estamos aprovando esse importante projeto que o prefeito não está sendo bonzinho com ninguém, ele está cumprindo a lei, isso é importante. E valorizando os professores, que a gente fez visita nas escolas aí recentemente, né, não visitamos todas, mas pelo menos aqui as da cidade a gente foi em todas, e eu sei do empenho e da dedicação de vocês, o esforço que todos os professores se dedicam lá, carinho, atenção, serviço para casa, nem preciso falar o tanto que leva, né, que eu tenho professor em casa, eu sei como é que é, e assim, gasta dinheiro do bolso para fazer um trabalho bem feito, muitas vezes a estrutura da escola não é suficiente para você trabalhar da forma que você quer trabalhar com os alunos, né, tem aqui a Estela, que é uma professora super elogiada lá, a Rita, que faz um excelente trabalho, né, enfim, queria em nome de vocês cumprimentar todos os professores que nos ouvem, né, levar meu abraço a todos aí, dizer que todos os vereadores aqui empenhou para que isso acontecesse também, teve mérito de todo mundo, e é importante que hoje isso está concretizando, né, para que o direito de vocês trazido na legislação seja resguardado e respeitado pela administração. Obrigado. Vou colocar a emenda em votação, doutor, depois o senhor tece o comentário. Então, em votação a emenda, apesar de todo formalizar, quem for favorável, permaneça sentado, quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Com a palavra o doutor Edson, vereador doutor Edson. Eu não poderia ser contrário nunca a isso. Eu acho que se não tem professor, não tem escola. Eu acho que os nossos professores já sofreram calados muito tempo. Perguntei ao senhor prefeito por que não foi feito isso antes. Está fazendo só no mês de agosto. Ele me disse que nos meses anteriores, 95% dos gastos com o pessoal estava na folha e ele estourava o índice. Por isso não foi feito. Como o índice de gasto baixou, então ele está fazendo agora. E perguntei para ele por que ele está fazendo o pagamento parcelado e não tudo de uma vez, o retroativo de janeiro agora. Ele disse que também é para não estourar a folha. Então essa é a explicação pelo qual ele está fazendo. Seria uma maneira dos professores pouparem e chegar no fim do ano com um salário que eles já deveriam ter recebido desde janeiro. Então a gente não poderia nunca deixar de valorizar os professores. Só quem tem professor, quem mexe com professor, quem está dentro de uma sala de aula, quem está dentro de uma escola, sabe a importância de um professor. Sem o professor não existe escola, gente. Eu sou dono de 2 escolas e eu sei a importância que tem o professor. E quando eu tenho que pagar um salário de um professor, eu pago com muito prazer, se possível o mais rápido que eu puder. Porque quando eles nos deixam na mão, a escola afunda. Aí vem os pais, vem a família, tudo reclamar com a gente. E detona a impressão que a gente tem desse profissional tão mal valorizado. Eu atendi a um convênio público e eu cansei de dar atestados de depressão para professores. E eu sempre perguntava para os professores uma pergunta que eu sempre fiz. Gostaria que todos que estivessem me ouvindo lembrassem disso. Eu fiz uma pergunta sempre a todos os professores. Na verdade, eu faço sempre 2 perguntas no consultório quando eu tenho um professor na minha frente. O senhor poderia responder essas 2 perguntas para mim? E eles respondem. Primeiro, se o senhor fosse iniciar sua carreira hoje em pedagogia para ser um professor, o senhor iniciaria? 99% diz que não. A segunda pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor indicaria essa profissão para uma outra pessoa como indicando? Por exemplo, eu sou médico, eu quero que eu te indico que você seja médico. Eu sou professor e eu te indico que você seja um professor. Eles dizem que não. Por quê? Porque antigamente a gente tinha o professor
como um ídolo. A gente, pelo menos na minha época, eu não sei na época de vocês, eu já estou com 50 e poucos anos, na minha época era assim. A gente tinha um ídolo, um professor ídolo, que eu lembro de todos os meus professores desde o primeiro aninho. Hoje, os professores perderam quase aquele rol, aquele status. Não tem mais. Os professores falam, doutor, se o senhor não me der um atestado, as crianças vão me bater lá na escola. Está desse jeito. Só quem está dentro de um consultório sabe as reclamações de um professor. E eu sou testemunha fiel disso. Então, gente, isso aqui é uma coisa muito boa. Essa aposentadoria integral que o nobre Edil Paulo teve a ideia de colocar essa emenda e que todos aprovaram, eu até parabenizo por essa iniciativa e eu acho uma coisa justa. Não é justo os outros profissionais aposentarem e os professores não, com essa coisa boa. Então eu acho que é uma questão de justiça. Aqui faz-se justiça hoje. Gostaria que mais sessões estivessem desse jeito. A gente votando coisas boas, né? Apoiando aqueles que precisam. Só espero que não pare aqui. Que nós tenhamos mais projetos para ajudar mais os funcionários dessa nossa querida Divinolândia. Só isso, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Ederson Trevisan. Também quero fazer um comentário sobre esse projeto. Nós sabemos que, a hora que o Estado passa a inflação à Prefeitura, né, que é do dinheiro do Fundeb, que é dos professores, esse ano foi 6,57, e automaticamente ele tem que ser repassado aos professores. E todos nós aqui lembramos quando não foi feito esse repasse, foi feita indicação, foi feito requerimento, foi muito cobrado por essa Casa de Leis, e foi respondido, como o doutor disse, que ele não tinha feito esse repasse para não estourar o índice, que se o índice estoura, nós não vamos receber recurso do Estado, recurso federal aí que ia complicar a situação. E que agora, abaixando o índice, ele ia pagar retroativo como está fazendo. Aqui ele falou que vai estar pagando os meses de janeiro a julho, parcelado até dezembro. Então, no mês de agosto, já tem os 6,57 de correção, e ele vai pagar parcelado de janeiro a julho até dezembro. Então, é justo. Nós sabemos que tudo tem ossos do ofício, como tem alguns que têm trabalho, mas eu tenho certeza que a maioria dos professores tem uma porcentagem enorme de alunos que eles amam esses alunos, que os alunos tem alunos que se dedicam, que gostam, que o professor até sofre quando termina o final de ano, que pega amor na sala de aula, né? É muito bonita a profissão de professor e muito gratificante, tenho certeza. Mais que merecido. Obrigado. Eu só queria dizer que o Cleberson, que elaborou, que retificou em relação ao parágrafo 1 do artigo 4º, porque não estava esclarecido se era do exercício financeiro vigente ou do mandato. Ele falou, tem que ser esse ano, né? Ele mandou exercício financeiro vigente, bem especificado. Está em votação, quem for contrário, que se levante, quem for favorável, que permaneça sentado com a emenda. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei 26/2018, que altera integralmente a lei municipal, que institui o plano de amortização para equacionamento do déficit autorial do Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais oradores, a palavra está livre para explicações. Eu queria dizer antes
Está aqui para acompanhamento, para análise dos nobres edis, o balanço do mês de julho do Legislativo e também do Executivo. De junho. Não havendo mais vereadores, a palavra está livre para explicações pessoais. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, eu não poderia deixar aqui de tecer os meus cumprimentos a todos os organizadores do terceiro Divino Rodeio Fest, né, que aconteceu aí no último final de semana em nosso município. Né. Agradecer aqui e parabenizar, primeiramente, os Pérolas da Mantiqueira pela excelente organização do evento e pelo nível do evento que foi promovido em Divinolândia. Em segundo lugar, gostaria aqui de deixar meus cumprimentos aos patrocinadores do evento, que é quem faz a festa acontecer. Hoje nós temos uma festa que acontece em Divinolândia e acontece com responsabilidade, porque nós não temos dinheiro público nenhum envolvido no evento. É mantido único e exclusivamente com dinheiro dos patrocinadores da iniciativa privada. Que eu gostaria aqui de deixar também os meus agradecimentos, porque com certeza a gente presenciou algumas reuniões entre eles, os valores que são investidos em um momento de crise econômica, como está passando o país, o Estado e os municípios, são empresários de coragem, né? Empresários que são ousados e que expõem a sua marca lá, né, como patrocinadores do evento, para fins de divulgação, mas também contribui muito, porque nós presenciamos aí alguns municípios que já não acontecem mais, né, festa do peão, como aqui, essa que está acontecendo em Divinolândia, por conta de que a prefeitura, lógico, não pode realizar uma festa dessa, né, até pode, mas nós sabemos que tem outras responsabilidades, e a iniciativa privada também não tem investimento para custear toda a estrutura, né. O que nos chamou a atenção foi o valor, né, que é investido em um evento, né, aproximadamente R$600 mil de investimento da iniciativa privada e da venda de ingressos, né. Hoje nós sabemos também que o público é essencial. E nós presenciamos, né, eu fui às 4 noites, né, vários vereadores daqui estavam, e nós presenciamos a presença das famílias de Divinolândia no evento, né. É um evento tradicional, principalmente porque traz o pessoal também da zona rural que gosta, né, os pecuaristas, os proprietários de imóveis rural, que gosta da tradicional festa do peão. E nós vimos aí nesses 4 dias uma reunião muito grande de famílias em nosso município. E eu gostaria também, em terceiro lugar, de parabenizar uma pessoa que priorizou Divinolândia, que é o Júnior Olian, o Juninho da VR, que é o empresário que realizou o evento, né, responsável pela companhia de rodeio VR. E esse empresário acreditou que Divinolândia teria um potencial para assediar uma final de uma Copa de Rodeio, né? Coisa inédita em nosso município, coisa que foi tradicional lá no passado e que não acontecia mais. E os Pérolas da Mantiqueira, juntamente com os patrocinadores e o Juninho da VR, conseguiu resgatar a festa do peão e uma festa de peão com qualidade. Então, nós vamos apresentar uma moção na próxima sessão, de aplauso aí, de congratulação com esse grupo todo aí, mas já de antemão deixar os nossos agradecimentos, os meus agradecimentos aqui, através dos microfones dessa casa, aos organizadores deste evento. E mais uma coisa importante, além do nível da festa e dos competidores, da boiada, né, você tem uma exclusividade, uma boiada, por exemplo, do Paulo Emílio, que é o maior empresário de rodeio do Brasil, né, a gente, no momento em que Divinolândia, né, está voltada ao desenvolvimento econômico na área do turismo, nós presenciamos, né, um destaque no nome de nossa cidade no cenário até nacional, porque tinha competidores de vários estados participando da Copa VR, né? E a gente perguntava, né, para as pessoas, visitantes que estavam em nosso município, vocês gostaram de Divinolândia? Divinolândia foi acolhedor? Eles falaram muito, a gente gostou muito de Divinolândia, vocês voltariam? Voltaríamos. E a Copa VR, ela só aconteceu, a final da edição aqui no município,
graças aos patrocinadores, porque tem outros municípios se organizando para levar essa edição da Copa BR. Né? Mas aí, pelos prêmios oferecidos pela iniciativa privada aos competidores, Divinolândia tornou-se uma atração. Nós temos cidades grandes, como por exemplo São José do Rio Pardo, perto de Divinolândia, é considerado uma cidade de médio porte. Lá oferece uma moto, né, de prêmio para o peão. Aqui nós tivemos 5 motos e um veículo 0 km, um carro 0 km. E o pessoal da Sicredi, né, que patrocinou o evento de Rio Pardo e patrocinou aqui, esteve com a gente na festa e comentou que gostou mais da nossa festa do que da festa de Rio Pardo, que é uma festa mais acolhedora e que se sentiram em família aqui. Isso é muito bom. Eu fico feliz pela organização e pela realização desse evento. Então, era isso, senhor presidente. Gostaria de desejar uma boa noite aos colegas, aos secretários, ao público aqui presente, aos funcionários, aos ouvintes da Rádio Verde Vale FM, os internautas que nos acompanham pela TV Câmara, e também mandar um forte abraço aos seguidores da nossa página, Trabalhando por Divinolândia no Facebook. Muito obrigado. Boa noite. Com a palavra, vereador Ederson Trevisan. Quero fazer um comentário também. Primeiro a respeito do 23º Road em Divinolândia, que aconteceu agora no mês de julho. O pessoal do Jeep Clube Divinolândia está de parabéns. Excelente organização. O pessoal que comentou que participou da trilha disse que estava muito boa. O Montanha Off-Road em Divinolândia é um evento diferenciado dos outros municípios e está no seu 23º ano consecutivo. É difícil municípios que conseguem ter eventos que duram assim. Às vezes o pessoal começa, é novo, ansioso, depois com o tempo vai deixando aquilo. Divinolândia não, o pessoal gosta, participa, faz com qualidade, e também é outra luta da organização para realizar esse evento sem apoio da prefeitura. Faz com recursos próprios e o pessoal corre atrás e faz. Agradecer também os produtores rurais, donos de propriedades que por onde passam a trilha, que abrem suas porteiras para estar recebendo esses jipeiros aqui. Isso é muito importante. Falar do terceiro Divino Fest, excelente evento. Temos que agradecer todos os patrocínios empresários que patrocinaram o nosso município, que patrocinam o rodeio, que faz acontecer. Agradecer os Pérolas da Mantiqueiras, que durante o ano todo trabalham para a realização desse evento. O pessoal reclama, nosso município, nossa cidade não tem nada, agora tem um rodeio reconhecido na região. Como o nobre colega Paulo falou, o pessoal da Sicredi esteve aqui. Eu estive junto com a Thaís, que é da Sicredi, em São José, ela estava trabalhando, acompanhei ela, e posso falar com propriedade. A montaria aqui é de um nível muito melhor. Muito. Poucos peões paravam no touro. Os touros muito melhores. A montaria, afinal lá poucos peões parou no boi. Aqui todos paravam. Foi uma disputa acirrada. Peões com... ganhou muito carro, muito monte de moto, peões campeões, rodeio top de linha. Os shows estavam muito bacana. Bimbi e Jonas mandaram bem, os meninos cantam bem, muito bacana o show deles, muito gostoso. Esperamos que tenham futuro, eles estão de parabéns. Onde eles vão, eles levam o nome de nossa cidade. Quero fazer um comentário também. Hoje o Paulo esteve na prefeitura. Nós estamos acompanhando a aquisição da ambulância, que foi paga para a prefeitura, através do Fernando José Serra, através de nosso pedido, foi paga para a prefeitura o dia 28 de junho. E nós estamos cobrando porque já virou agosto e não comprou essa ambulância ainda. Tem mais uma ambulância do Léo Oliveira. E nós temos ambulâncias sucateadas e o dinheiro na conta da prefeitura para comprar a ambulância, e passou mais de um mês e ainda não comprou. Fomos justificados porque existe uma burocracia na prefeitura, tem que fazer a licitação. As licitações serão dia 8 e dia 9. Amanhã, e depois esperamos que em breve a Divinolândia tenha essa ambulância para estar atendendo a nossa população. Sem mais, eu agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Nós só gostaria de dizer que acho que do jipeiro a prefeitura cedeu o palco e as tendas, né? Acho que foi a prefeitura que cedeu, né?
Não sei, me parece que foi da Peço a palavra. vereadora Jéssica. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar no próximo dia 22/8, aqui na Câmara, para a terceira sessão ordinária dos vereadores mirins. O Paulo, o presidente, pediu para mim passar o recado e convidar o pessoal. Vamos participar. Obrigada, boa noite. Não havendo mais oradores, declaro encerrada a sessão. Décima primeira. Não. Uma boa noite a todos. 11ª sessão extraordinária. Em discussão, o projeto de lei 23/2018, que dá nova redação a dispositivos legais da Lei 1639, de 2 de outubro de 2002, na forma que especifica Comitê de Investimento no âmbito do Instituto de Previdência do município de Vinolândia e da outras providências. Está em discussão, em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei, segunda discussão, o projeto de lei complementar 24 de 2018, de 30, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal, extinção de cargos e da outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Em discussão, o projeto de lei complementar 25 de 2018, que concede adicional aos docentes municipais na forma que especifica e dá outras providências, juntamente com uma emenda incorporada. Está em discussão. Está em segunda votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. E em discussão, o projeto de lei número 26 de 2018, que altera integralmente a Lei Municipal 2266 de 2018, que institui o plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial do Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social. Está em segunda discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Uma boa noite a todos.